Olá, maravilhosos! Eu sou a Mayra e hoje eu vim fazer o veredito da trilogia Madadão pra vocês. Tá ventando bastante aqui, então caso vocês ouvirem barulhos e assovios, é o vento, tá? E vamos falar da série que foi escrita pela maravilhosa Margaret Atwood, a mesma autora do Conto da Aia, que a gente ama pra caramba, e publicada pela editora Rocco. A gente tem o primeiro livro, que é Oryx e Crake, o mais fininho de todos. A gente tem O Ano do Dilúvio, já um pouquinho mais grosso. E a gente tem Madadão, que é a conclusão da trilogia e o livro mais grosso. Por que eu decidi fazer pra vocês o veredito? Eu já tenho a resenha do primeiro livro lá no Instagram, então se caso você quiser ver a resenha individual, tá lá. Eu já tenho a resenha pronta do Ano do Dilúvio, mas depois que eu li o último livro, eu resolvi fazer esse vídeo. Porque, além de falar sobre o livro, a trilogia, eu quero também meio que conversar com vocês sobre essa questão de séries e trilogias. Enfim, porque a conclusão, pra mim, minha opinião, foi bem diferente do que eu achei que seria depois que eu terminei esse livro. Vamos falar do que acontece na história. É uma distopia maravilhosa e muito bem desenvolvida, como é de se esperar, escrito pela maravilhosa Margaret Atwood. E vamos falar do que acontece. Aqui se passa em um mundo onde existem humanos e animais geneticamente modificados. Aconteceu uma catástrofe aí e o mundo meio que acabou, né? Então tem poucas pessoas sobreviventes do que tinha. E a gente vai entender o porquê disso, mas nesse primeiro livro a gente tem a visão do lado mais rico de toda essa loucura, sabe? A gente tem esse prisma do lado mais rico e também de pessoas que acabaram se envolvendo aí nesse rolê. Por quê? Porque tem muita tecnologia, tem até um rolê de videogame aqui na história. Então, assim, a gente precisa entender e a gente entende isso, tudo que aconteceu antes de o mundo acabar e aconteceu o que tá acontecendo no presente do livro. A gente vai entender tudo que aconteceu e os responsáveis por isso, enfim. Então, eu amei esse livro, eu dei 5 estrelas pra ele, ele foi muito bem desenvolvido, achei que o tanto de página foi perfeito, poderia ter continuado assim, inclusive, mas ok. Em O Ano do Dilúvio, não é sequência, eu jurava que era sequência, mas a Dani, maravilhosa, que foi que me indicou, inclusive, a trilogia, ela leu o primeiro, e eu tava lendo o primeiro e ela já tava lendo esse, então ela me falou, não é uma sequência, eu fiquei... Como assim? Mas deu certo, porque aqui a gente vai acompanhar a mesma história do primeiro livro, só que aqui a gente vê pela visão da Plebelândia, que é o lado mais pobre lá desse mundo, tá? Então é muito interessante porque é de se esperar que vai ficar cansativo, porque é as mesmas coisas que aconteceu, mas não fica cansativo, porque a gente vê realmente por um prisma totalmente diferente. Pessoas que sofreram ali o impacto de tudo que aconteceu no mundo de uma forma totalmente diferente do que as pessoas mais ricas que a gente viu ali no Oryx e Crake. Então é bem diferente, é bem interessante ver esses dois lados e é impossível a gente não fazer uma relação com o nosso mundo, com o que a gente vive atualmente, já viveu. É muito difícil a gente não fazer essa relação, porque realmente, eu particularmente acho que a distopia ela é feita pra isso mesmo, né? Toda vez que eu leio uma distopia, eu fico pensando e fazendo relação com o mundo que a gente vive. E pra mim, Oryx e Crake, a trilogia Madadão não foi diferente, serviu pra mim ver muitas coisas assim e fazer relação com a nossa realidade. E esse livro particularmente foi o que eu mais gostei da trilogia, exatamente por ele mostrar esse lado de um povo que foi impactado por uma coisa horrível. E assim, a culpa não foi deles, né? Então eles só sofreram as consequências de uma forma pior e mais sofrida do que o pessoal do lado mais rico. Aí nós temos Madadão. Madadão é pra ser aí ele é meio que sequência, assim, tipo, porque daí meio que começa do final do outro. E aí ele vai conectando tudo pra gente entender melhor esse mundo e o que estava acontecendo. Porém, porque assim, muita coisa acontece na trilogia, tá? Eu tô dando um resumo também pra não ficar dando spoiler pra vocês, mas também envolve religião, é um negócio de doido no que acontece no livro. E o Madadão, eu tinha altas expectativas, porque ele é o mais grosso, ele vai explicar tudo. Tudo que talvez não tenha explicado pra gente nos outros dois livros, ele vai explicar. Aqui,
Pra mim foi um erro esse livro. Gente, ele tem o quê? 500 e poucas páginas? Não, 446. Pra mim ele poderia ter 200 páginas, 190, suavemente, tá? Eu achei que a Margarete enrolou muito nesse livro, sabe? Tipo, ela começou a colocar coisas e coisas que aconteceu. E aí, tipo assim, ela fica colocando... ela fica desenvolvendo cenas do cotidiano lá do pessoal, que é o pessoal que sobreviveu. Talvez tenha outros, mas a gente acompanha esse grupo. E aí ela fica colocando muitas cenas do dia a dia deles, assim, que não... Pra mim não faz sentido nenhum pra história, sabe? Aí às vezes coloca sonho. Teve coisas que eu achei super interessante, por isso que eu falei que, assim, poderia ter existido mesmo esse livro, só que com menos páginas, sabe? Porque ela colocou coisas interessantes que explicaram algumas coisas que a gente não tinha entendido ou que ainda não tinha ficado claro nos outros livros. E isso ficou claro nesse livro, eu gostei bastante, mas... teve muitas partes necessárias. Eu tenho uma coisa assim que eu não entendo porque os autores às vezes querem fazer um livro maior. Eu não sei se a intenção dela era fazer um médio, mas se foi, provavelmente ela ficou tipo, vamos colocar isso aqui, isso aqui, isso aqui, mas coisa que não faz sentido nenhum pra trilogia, pra história. Você só fica lá lendo páginas e páginas de tédio. Eu fiquei muito entediada lendo esse livro, eu fiquei muito triste com isso. Muito triste, porque eu amei os outros dois, eu dei 5 estrelas, e pra esse aqui eu dei 2,5. Eu só dei 2,5 realmente porque teve sim as partes legais, as partes que a gente entendeu, essas lacunas que ficaram nos primeiros livros. E o final foi magnífico. Eu amei o final, me emocionei no final, porque a trilogia, a série, ela tem isso, né? A gente se envolve com personagens e a gente se apega a eles, né? E se vê ali envolvida naquele mundo. E aí a gente tem que dar tchau, né? Tem que dar adeus. E isso é bem triste, principalmente quando tem um fim mesmo, tipo, que não foi cancelado ou que não parou. Isso também acontece muito com série de TV pra mim, tipo, quando tem um fim realmente que tá ali tudo fechado, eu fico bem triste, porque você fala, putz, realmente acabou, sabe? E é o que aconteceu nesse livro. O final foi magnífico, a gente acompanhou ali o final de um ciclo dos personagens que a gente tinha se apegado, personagens que tinham aparecido muito no primeiro e no segundo livro. E o final foi muito bom. Acho que a maior parte desses 2,5 que eu dei foi por causa do final. Agora, vale a pena ler a trilogia? Pra mim vale. Pra mim vale, tá? Por que vale? Porque tem 3 livros. 2 eu amei, eu dei 5 estrelas. E só um que eu gostei menos, né? Então, se você já se interessou por essa trilogia, ou se você não conhecia, mas gosta de distopia, eu indico você ler sim. Mas vai esperando que talvez você se sinta igual eu me senti no último livro. Ou talvez você ame, né, gente? Porque livro é isso. Minha colega mesmo, que foi quem me indicou a trilogia, ela amou esse 3º livro. Então, assim, vai muito do que você espera da trilogia, suas expectativas. Eu sempre falo pra ir com poucas expectativas, só que eu não vou com poucas expectativas. Sabe? Aquela pessoa que faz o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Sou exatamente eu. Que eu vivo falando, eu tenho que parar de ter expectativa com meus livros. E não adianta. Eu ponho expectativa lá no alto e eu me ferro depois. Mas eu não me ferrei tanto, porque são 3 livros e eu só não gostei de um. E só porque eu acho que foi muita injeção de linguiça mesmo, sabe? Eu quis muito deixar o livro grosso e ficou, tipo, páginas e páginas de sei lá, do personagem viajando. Tipo assim, eu não gosto disso. O King faz muito isso também. E eu não gosto disso. Pra mim não faz sentido ficar páginas e páginas só do personagem viajando, onde não acontece nada. Só tá ali na estrada, só tá ali na rua, só indo pra um lugar e não acontece nada. Se acontece alguma coisa, ainda vai lá, mas não acontece nada. Mas enfim, então pra mim vale a pena. Além dos livros serem lindos, porque eu acho lindo. E a Margaret escreve muito bem. Não há dúvidas. Isso que eu falei do último livro, tipo assim, não tem nada a ver com a escrita dela, assim, não tem nada a ver com o desenvolvimento da história, porque ela desenvolveu um mundo que acontece tanta coisa que você fala, gente, como que essa mulher desenvolveu tudo isso aqui? E não se perdeu, sabe? É isso que eu sinto, que os personagens foram bem desenvolvidos, a história vai levando a gente pra um rumo que a gente não esperava e mais coisa louca vai acontecendo e você acha que
acabou as problemáticas, mas não acabou. Os segredos vão cada vez mais saindo ali, você vai descobrindo coisas que você não achou que poderia acontecer. São livros um pouco densos e lentos, mas eu acho super normal isso em distopia. Pra mim é difícil a distopia que tem muita ação, ela é mais lenta, mas no geral, vamos dizer que no geral, pra série, como eu dei 5 pra 2, 2,5 pra 1, eu vou falar que eu vou dar um 4 pra trilogia inteira. Então, vale a pena. Você que gosta de distopia, lê sem medo, você vai amar os 2 primeiros e talvez você vai amar o último também. Aí fica a seu critério. Mas fala aí pra mim então, se você já leu essa trilogia, se você gosta de Margaret Atwood e se você tem vontade de ler a trilogia, caso você ainda não tenha lido, ou se você conhecia, porque eu conheço muita gente que me falou que não conhecia essa trilogia e eu também não conhecia. Inclusive eu acabei de colocar mais um monte de livro da Margaret no carrinho, porque não ter gostado do Madadão não vai me fazer parar de ler Margaret, porque ela escreve muito bem. E é isso, então não se inscreve. Se inscreve, pelo amor de Deus, não esquece de se inscrever no canal e também me acompanha lá nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, que é onde realmente eu mais fico. E é isso, espero que a gente se encontre em outro vídeo. Tchau!